agora. Eu já estou zoado de rir, né? Mas agora Deus por isso. Abre a Bíblia aí em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A partir do verso 12. Lucas capítulo 5, verso 12 diz assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Esses dias eu, meditando a respeito desse texto, a respeito daquilo que Deus ele queria tratar com a gente, ou conversar um pouco sobre a nossa vida. Por muito tempo, eu penso assim, a gente falou muito daquilo que eu deveria fazer para o outro, muito daquilo que era a minha função, que é aquilo que eu devo oferecer, aquilo que eu devo fazer. Mas analisando esse texto aqui, Deus ele falou muito forte comigo que o leproso não é necessariamente aquele quem nós deveremos tocar, mas é aquele a quem Jesus toca. Porque não adianta um enfermo querer curar outro enfermo. De nada vai adiantar eu querer tocar alguém quando aquele que precisa de um toque sou eu. Não adianta eu querer sarar uma pessoa quando quem precisa ser sarado é o meu eu. Por muito tempo a gente vem falando que eu preciso me aproximar daqueles que estão se destruindo, daqueles que estão se perdendo. Mas isso vai entrando na nossa cabeça muito daquilo que eu tenho que fazer, mas o que será que está sendo feito dentro de mim? Eu tenho aprendido muito os meus deveres e as minhas funções, mas eu tenho perdido aquilo que é a transformação, é o tratar de Deus na minha vida, naquilo que deve ser operado em mim. E quando Deus falou isso comigo, mexeu e isso me sacudiu de forma muito, muito intensa. Porque principalmente eu fui alguém que sempre falei daquilo que são nossos deveres como cristão, daquilo que nós devemos fazer. Mas nós esquecemos que o primeiro a ser tocado é eu e é você. Que enquanto nós não recebemos um toque que nos livre da completa enfermidade, do pecado, eu não estou capacitado para tocar em ninguém, curar e sarar a vida de ninguém. E a vida desse homem fala muito da nossa realidade. Em Levíticos, há uma ordem para aquele que sofria dessa enfermidade, da lepra, que no período em que ele estivesse doente, ele seria imundo e impuro. E algo que me chamou muita atenção, que Deus falou assim, que enquanto ele estiver com a enfermidade, ele tem que viver, ele tem que habitar isoladamente, fora do acampamento. E eu analisando a nossa vida, eu percebi que a gente está vivendo como um leproso. Os primeiros sintomas daquilo que começa a afetar a nossa vida hoje
é muito daquilo que um leproso deveria fazer quando ele estava doente. O que realmente eu quero? Qual que é o meu desejo? Ficar longe da sociedade, de todo mundo. Isso ia isolando. Segundo, ele teria que ficar longe da sua família. Terceiro, ele tinha que ficar longe do culto, da adoração no templo. Ele não poderia participar das reuniões na sinagoga. Ele não só sofria com essa distância das pessoas, mas ele sofria por ficar sozinho também, fora do acampamento, fora da comunidade. É só observar hoje, presta atenção. O que mais as pessoas sofrem hoje? Quais são as primeiras dores que aparecem hoje quando as pessoas começam a querer ficar sozinhas? Primeiro, ela não quer ver ninguém. Não quer ter contato com ninguém. O diálogo na sua casa, ele é raro, ele é distante, ele é longe. Já não existe mais. O fenômeno que nós conhecemos hoje como desigrejados é muito interessante porque a figura do arraial, a figura do acampamento é uma figura da igreja. Às vezes nós pensamos que a igreja ela representa o tempo da adoração. Não, a igreja ela representa o acampamento, aquilo que era a família de Deus, aquilo que Deus queria gerar no povo. Então isso que a gente vê como aquele desigrejado hoje também é um sintoma. Longe da comunhão. E por ficar sozinho, por ficar isolado, ele começa a se perder de si mesmo. Isso começa a afetar o interior. Desgosto, desânimo, complexo, baixa autoestima. Isso tudo é resultado do isolamento. Quando nós escolhemos ficar sozinhos. Quando eu escolho ficar longe de tudo e de todos. O que mais doía para um leproso não era a sua enfermidade física, era a separação de tudo. Da sociedade, da comunidade em que vivia, da família, dos amigos, do culto e da adoração. Agora olha para a nossa realidade hoje. O que a gente vê ao nosso redor? São pessoas que vivem como leprosos. Mas o nosso problema hoje é que a gente vive como leproso e acha que é são. A gente vive nessa realidade e acha que está tudo bem. Que não precisa de cura, que não precisa de toque nenhum. Que não precisa ser sarado de nada. Que não precisa de ajuda nenhuma. Essa é a triste realidade nossa hoje. Que nós vivemos distante, isolados de tudo e achamos que estamos bem. Mas quer saber de uma coisa? Se tem algo que não muda nunca e vai permanecer sempre a mesma, é a graça e a misericórdia de Deus. Ela nunca vai mudar, ela sempre vai permanecer a mesma. Deus ele nunca vai mudar. Ainda que com o tempo eu acho que eu estou entendendo alguma coisa, que realmente agora eu cheguei num claro entendimento do que é vida com Deus, do que é relacionamento com Deus. E devido a esse entendimento, às vezes a gente vai se afastando dele, a gente vai se achando autossuficiente e que eu não preciso mais de ajuda, não preciso de orientação, não preciso de ensino, porque agora eu sei o que eu devo fazer. Agora eu sei como eu devo viver, porque agora eu tenho um entendimento claro da verdade, porque agora eu sei o que é vida com Deus, eu sei o que é adoração, eu sei o que é relacionamento com Ele. E o entendimento, às vezes, ele mais te afasta de Deus do que te aproxima. O texto diz que Jesus estava andando. Ele estava andando em uma das cidades. É bem provável que esse lugar onde Jesus estava não era um lugar onde o fluxo de pessoas era intenso, porque os leprosos não andavam nesses lugares. Porque a ordem para eles é ficar num lugar isolado. Então é bem provável que Jesus ele estava andando por lugares improváveis, por lugares onde realmente pessoas necessitadas estavam. Primeira coisa, gente, que a gente tem que entender, a gente precisa entender isso. Ele é um Deus que nos busca sempre.
Ele sempre vai à nossa procura no lugar de isolamento, onde é aquele lugar que eu quero ficar sozinho. Onde eu quero me isolar de tudo e de todos. Ele quer me resgatar daquilo, me devolver para a minha realidade. Ele é um Deus que nos busca. Ele é um Deus que nos resgata. Ele é alguém que tem compaixão e amor por mim e por você. Não pense que devido à tua ignorância, devido à tua arrogância para com Ele vai deixar de te amar, Ele vai deixar de se importar, Ele vai deixar de andar por lugares improváveis, por lugar de isolamento, porque Ele não te ama mais, ou porque Ele está um pouco chateado com você. Não, Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Logo um pouquinho mais para frente, Ele vai dizer que Ele não veio para os sãos. Ele não veio para aqueles que se acham justos. Ele veio para os doentes. Para aqueles que precisam de cura. Porque Ele é um Deus que nos busca, um Deus que nos ama incondicionalmente. Lucas, sendo médico, ele diz que esse homem, ele era coberto de lepra, ele estava coberto de lepra. É bem provável que a enfermidade desse homem estava já no nível mais elevado possível. A enfermidade dele era muito séria, era muito intensa. Um leproso em si, ele já ia para o leprosário, para o lugar onde ele deveria ficar isolado, já com a consciência de que ele deveria só esperar a morte. Só que Lucas diz que ele era um homem coberto de lepra, ou seja, ele estava já nas últimas, prestes a perder a vida. E Jesus, passando por aquele lugar, um leproso se aproximou dele. Presta bastante atenção, gente. Deus, Ele é um Deus que nos busca e que vai ao nosso encontro. Mas de nós é necessário a aproximação. O texto diz que o leproso, ele se aproximou, ele se achegou, ele se prostrou, ele se ajoelhou, colocou o rosto em terra diante de Jesus. Não basta só saber que Ele é um Deus de misericórdia e de amor, é preciso eu me aproximar dEle. Porque a primeira coisa, quando eu estou errado, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu sei que eu não devo fazer, quando eu sei que eu estou pecando, que eu estou errando, a primeira atitude do cristão qual que é? É se distanciar, é ficar longe dele. Mas eu tenho aprendido que quanto mais você errar, mais perto dele você tem que estar. Amém. Quanto mais você começar a pecar, mais próximo dele, porque longe dele não há cura, longe dele não há restauração. Não importa se você está pecando, não importa se você está errando. A única coisa que não pode acontecer é você se distanciar dele. A única coisa que não pode acontecer é você ficar longe dele. Independente da condição, da situação grave que você esteja, tente a aproximação. Comece a se aproximar dele. Permita que o seu coração esteja aberto e sensível. Porque Ele quer nos tocar. Quando nós erramos, a primeira coisa que vem no nosso coração é o medo. Mas sabe o que é interessante? Que quando Jesus toca ele, naquele tempo as pessoas não podiam sentar onde o leproso sentava. Ele não podia tocar no leproso, porque eles pensavam não, segundo a lei dos judeus, se você toca no leproso, você ficava cerimonialmente impuro. Então aquilo passava para você. Então essa consciência ia sendo formada num judeu, e a atitude deles era sempre ficar longe, distante dos leprosos, de um judeu. Então o leproso, para prevenir a vida do outro, também ficava distante, ficava longe. Isso foi gerando essa consciência de que quanto mais distante daquilo que é puro, é mais seguro para aquele que está puro. Só que o interessante é que quando Jesus toca ele, Jesus não fica impuro, bem pelo contrário. Quem é purificado é o leproso. O medo é o que nos afasta dele. Mas João diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo.
quando você se sentir culpado, nunca pense que Ele vai te rejeitar. Coloca no teu coração uma coisa: Ele sempre vai estar de braços abertos. E o desejo dele é sempre sarar e curar a nossa vida. Mas isso tem que permanecer no meu coração. Esse desejo, essa vontade de ser transformado. Porque observa hoje, as pessoas, elas se achegam até a Jesus não querendo transformação para a sua vida. A única coisa que as pessoas querem hoje é um ambiente confortável para sustentar o estilo de vida que elas têm. Esse homem era alguém que não conseguia, não suportava mais viver na condição que estava. Jesus, ele era amigo de publicanos, era amigo de pecadores, ele era amigo dos pares da sociedade, daqueles que todo mundo rejeitavam, daqueles que todo mundo queria ficar distantes, daqueles que ninguém queria perto, daqueles que todo mundo isolava Jesus se aproximava, daquele a quem ninguém queria contato, Jesus se chegava perto. Nós sabemos que Jesus é amigo de publicanos e pecadores, mas presta bastante atenção, gente. Jesus, ele se aproximava das pessoas porque ele conhecia o coração e o íntimo de cada um. Ele sabia que essas pessoas já não estavam mais suportando viver na condição em que viviam. Mas agora, se você observar, as pessoas se achegam até Jesus, ou então elas querem se agregar a alguma igreja, a algum lugar, que simplesmente vão conceder para elas uma condição que possa sustentar o estilo de vida que ela tem. Elas se achegam num lugar onde é agradável para ela. Elas se chegam num lugar onde eu quero permanecer como eu estou. Eu não preciso de mudar de vida, eu não preciso de restauração, eu não preciso de cura, eu não preciso de arrependimento. O que mais as pessoas procuram é isso. É um ambiente confortável, para não mudar de vida. Porque estão bem como estão. Foi o que eu acabei de falar, gente. A maioria dos leprosos hoje acham que não precisa de cura. Acho que não precisa de restauração na vida. Que tá bom viver longe de tudo, de todos. Tá bom viver isolado. Tá bom viver fora do acampamento. Tá bom viver longe da adoração. Tá bom viver longe de tudo. Vocês estão entendendo? Você não conhece ninguém assim, né? Ou melhor, às vezes nós somos assim. E então, quando ele se achega até Jesus, ele diz uma coisa que é muito importante. Isso revela o desejo profundo do seu coração. Ele diz assim: se tu queres, purifica-me. Tu pode purificar. Observa, gente. Ele não pede cura. Ele pede purificação. Ele não queria algo que aliviasse a dor física dele. Ele queria algo que sarasse dentro. Ele queria um toque, ele queria uma restauração interior. Não era algo que livraria ele exteriormente de uma dor, é algo que resgataria ele daqui de dentro. Porque a lepra era algo que tornava o homem cerimonialmente impuro, ou seja, o desejo dele não é simplesmente se livrar da doença, era se aproximar das pessoas de novo, era voltar à oração para Deus, é voltar para casa e restaurar a sua vida com a sua família, com a comunidade. Ele queria ser devolvido de novo à humanidade. Ele não simplesmente queria se viver livre da doença dele. Existia um desejo no coração, um desejo muito profundo. É voltar para casa, voltar para a família, voltar para os seus amigos. Purifica-me. Purifica-me. Deixa eu falar para vocês. Eu sinto muito forte isso no meu coração, que Deus está resgatando muita gente. Que aquilo que você acha que precisa realmente ainda não é aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Que a tua enfermidade emocional, que a tua enfermidade espiritual, ela é profunda.
Ela não é algo que afeta só o teu físico. É algo que está afetando o teu interior. E hoje, Deus com misericórdia, como diz o evangelista Marcos, Deus se compadeceu dele e tocou nele. Jesus compadeceu, tocou. E assim mesmo Ele fará comigo e com você. Ele vai colocar a mão lá dentro do meu ser e do teu ser e vai resgatar aquilo, vai arrancar aquilo de dentro. E Ele quer te devolver tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que com o tempo foi corrompido, tudo aquilo que com o tempo foi se deixando de lado, valores e princípios. Aquilo que deveria ser prioridade hoje já nem está na minha lista de prioridade. Aquilo que era o teu prazer e hoje você já não sente mais prazer em fazer. Aquilo que era aprazível à tua alma, ao teu ser, hoje já não é tanto assim. Ele quer devolver isso. Porque Ele é um Deus que purifica, não simplesmente cura. Porque a intenção dele é essa. Mais na frente Ele vai dizer que para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu curo seus enfermos. A cura da enfermidade era só um meio para revelar aquilo que realmente Deus quer fazer, que é perdoar nossos pecados e restaurar a relação com Ele e com todos. Amém? E então Jesus, ele diz: eu quero, seja purificado. E estendendo a mão, Jesus o tocou. Ele recebeu um toque. Eu lendo alguns comentários, que a primeira coisa que Jesus realizou nele não foi a cura física, foi emocional. Ele era um homem que vivia distante de todos e de todos. Há muito tempo havia que esse homem não recebia um toque, nem um abraço, nem um aperto de mão de ninguém. E a palavra tocar, ela pode ser traduzida também como cingir, envolver e abraçar. É interessante que a maioria dos comentaristas dizem que Jesus não simplesmente tocou com o dedo nele. A maioria dos comentaristas bíblicos dizem que Jesus o abraçou. Com laços de amor, Jesus o abraçou. E foi isso que curou interiormente ele. Aleluia. É isso que sarou ele por completo. Porque não importa a situação, a condição em que ele estava, Jesus a si mesmo abraçou aquele a quem ninguém queria perto. Jesus abraçou aquele a quem todo mundo ficava distante. Quando esse leproso dava um passo, pessoas davam 2 passos para trás. Quando ele chegava num lugar, todo mundo saía. Mas Jesus foi alguém que chegou perto dele e o abraçou. Isso deve acontecer comigo e com você. Isso deve acontecer com nós. Receber esse abraço sem medo e sem julgamento. Ele não fez julgamento nenhum, ele não fez pergunta. Ele não dialogou com o homem, ele simplesmente o abraçou e o sarou por completo e limpou completamente esse homem. Restaurou a vida dele por completo. Às vezes o que precisa para você ser sarado, ou para você sarar alguém, é um simples abraço. É uma simples palavra. Às vezes o que você precisa não é um avivamento para a tua vida, para fazer despontar em alguma coisa, não. Você só precisa de um abraço dele. Você só precisa de um toque dele. Às vezes a gente quer que alguma coisa esplêndida, extraordinária aconteça, mas o que Jesus quer fazer é simplesmente tocar em mim, tocar em você, porque Ele sabe que a gente já não consegue mais viver nessa condição. É um simples toque. É um simples abraço dele.
Porque Ele quer nos devolver aquilo que foi perdido. Jesus ele vai dizer assim, olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça os sacrifícios em que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Preste atenção. A intenção dele não é só sarar você fisicamente nem emocionalmente. A intenção dele não é só demonstrar que ele é um Deus que toca, que sara, que restaura. A intenção dele principal foi o que ele fez com esse homem, é devolver você a sua humanidade novamente. A intenção dele é reintegrar você naquilo em que você se desligou. Você pode estar fisicamente ligado a alguma coisa, mas eu sei que o coração às vezes não está ligado naquilo em que deveria estar ligado. Então ele diz, vai lá, ofereça o sacrifício para que sirva de testemunho. Quando ele é purificado, ele poderia voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Ele poderia voltar para casa, ele poderia andar livremente no meio das pessoas, ele poderia ter relacionamento com as pessoas, ele poderia voltar para a sinagoga de novo, ele teria o direito de adorar no templo novamente. Então Jesus com isso está devolvendo a humanidade dele, está reintegrando ele na sociedade. É um ato humanitário. Então preste atenção, gente. Eu tenho que entender que no momento da purificação, em que ele me limpa, ele me sara, ele quer me reintegrar de novo naquilo em que eu estou desligado. Ele quer me devolver para o lugar de onde eu saí. Ele quer me devolver para o lugar onde o íntimo do meu ser, do meu coração anseia. Por mais que o meu corpo esteja fora, desalinhado, fora de ordem, longe daquilo que é a minha verdade, ele quer me devolver para aquilo. Ele diz, vale ao sacerdote, ofereça o sacrifício, ou seja, permita com que você seja restaurado de novo à sua casa, à sua família, aos seus amigos e à adoração. É o desejo dele. O desejo dele é sarar a tua casa, sarar a tua família, sarar o teu casamento, sarar os teus relacionamentos, sarar as tuas amizades, te devolver a amizades verdadeiras. Esse é o desejo de Jesus, essa é a vontade dele. É restituir novamente a verdadeira adoração, é te dar o direito de entrar livremente na sala do trono, adorar com verdade e com integridade de coração. Essa é a vontade, o desejo dele. É por isso que ele nos purifica, é por isso que ele nos sara por completo. Não adianta eu receber um toque, sentir a presença de Deus, na adoração, no momento de adoração, e eu permanecer na mesma condição e no mesmo lugar em que eu sempre estive, isolado. A purificação, ela nos tira do isolamento, ela nos aproxima das pessoas, ela nos aproxima da minha casa, ela nos aproxima de Deus. Qualquer coisa fora disso daí não é uma purificação. Qualquer coisa que não te devolva para a tua casa, qualquer coisa que não te devolva para os teus amigos, qualquer coisa que não te devolva para a família de Deus, qualquer coisa que não te devolva para si mesmo e para as pessoas que estão próximas, isso não é dele. Porque se você está dizendo que está bem, mas está distante da tua família, está distante da tua casa, está distante de todo mundo, está distante dos irmãos, daqueles que realmente, ainda que falhes, querem o teu bem, isso não é dele. Isso não provém dele. Porque a purificação aproxima você daquilo que é bom, não daquilo que é mal. A purificação não te distancia, ela te aproxima, ela te atrai, ela te chama para perto de pessoas. Porque a purificação sara o interior. Ela quebra toda a fragilidade do coração do homem. Ela quebra esse medo do relacionamento. Ela amadurece as pessoas. Por que ninguém se relaciona mais com ninguém hoje? Porque tem medo de quê? De se frustrar, de se decepcionar com alguém. Por isso que eu quero viver isolado e sozinho, porque assim eu me isento de sofrer decepções com alguém. Mas quando Jesus nos toca, nos purifica, Ele amadurece o meu e o teu coração. Porque ninguém tem o poder de ofender, ninguém tem o poder de frustrar ninguém. Eu tenho o direito de me ofender ou me sentir frustrado por alguém. Ninguém pode me ofender. Ninguém pode frustrar a minha vida. Ninguém pode fazer isso. Eu tenho o direito de me sentir frustrado e me sentir ofendido. Quem está entendendo? Amém. Não tem a ver com o que as pessoas vão fazer, tem a ver com quem eu sou. Amém. Aquilo que permanece em mim. É vida com Ele. A purificação realiza isso. Ela quebra toda a fragilidade emocional, gente. Toda a fragilidade emocional.
Tudo aquilo que as pessoas falam por simples palavras hoje que nos ofendem, a purificação ela arranca essas coisas. Tudo aquilo que as pessoas fazem para mim, que me fere, a purificação arranca tudo isso. Ela te torna um homem íntegro, inteiro, completo, sem falta de nada, sem carência de nada. Então Ele quer nos devolver a tudo aquilo que foi perdido. Ele quer me levar de volta para a verdadeira adoração com Ele, para o verdadeiro relacionamento na minha casa, para o verdadeiro relacionamento com os meus amigos, com os meus irmãos. E quando Ele te devolve maduro. Quando você volta maduro. Que independente do que aconteça, a tua condição não muda, porque você recebeu um toque dele, e isso basta. Porque Ele te tocou, Ele te abraçou quando você era miserável. E é isso que nos faz amar os outros, sabia? É entender que nós somos miseráveis. E mesmo assim Ele nos abraçou com o seu braço de amor. Então quando eu vejo alguém que não é como aquilo que eu queria que ele fosse, uma pessoa que às vezes é inconveniente em certas situações, o que me faz amar essa pessoa é saber que eu fui abraçado, que eu fui tocado por um Deus de amor e misericórdia, mesmo sendo um miserável. É por isso que eu não exijo a perfeição de ninguém. É por isso que nós não devemos exigir a perfeição de ninguém, porque eu sou imperfeito e Ele me tocou e me amou assim. Ele me aceitou, Ele permitiu com que eu me aproximasse dEle da condição que eu estava. É isso que me faz permanecer perto daqueles que às vezes tentam te ofender, tentam frustrar a tua vida, tentam ferir o teu coração. É isso que nos faz permanecer perto dessas pessoas, porque eu e você somos pessoas que recebemos um toque e que fomos sarados por Ele. E que nada e nem ninguém fora dele pode me ofender, pode me ferir, pode me frustrar, porque eu fui tocado por Ele, porque você foi tocado por Ele. A gente precisa entender isso. É um coração limpo, que foi limpo por Ele. Amém? Ele quer nos devolver, nos levar de volta para casa. Amém? Convido vocês a ficar de pé. Glória a Deus.